capítulo 1, e vamos completar até verso 7 hoje. Já pensou que velocidade? Todo mundo achou? Vamos ficar inteiro, vamos ler versos 1 a 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não ofendida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Esta lei é como o jornal de hoje. Tem tantas pessoas falando tanto besteira, dizendo que assim diz a palavra de Deus, quando a palavra de Deus não diz nada disso. É um problema que nós temos. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra e oramos que o Senhor possa guiar nosso estudo, que possamos, Pai, ser muito cautelosos sobre os ensinos bíblicos, ou pelo menos os que dizem que estão ensinando a Bíblia quando não estão ensinando o que o Senhor realmente ensinou. Abençoe, Pai, nossa meditação, direciona a nossa atenção à Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém? Pode sentar-se. Eu quero agradecer a presença de cada um. Eu estou muito feliz que a irmã Joselita está conosco hoje à noite. Estamos conversando antes do culto, realmente durante o tempo de cantar, eu acho. Eu estava super curioso. Eu falei com a nossa irmã, quantos anos atrás ela aceitou Cristo? Acredita que é 36 anos ela aceitou Cristo com a gente, não é, Joselita? Amém. E tudo. Então, eu fico feliz de ver várias pessoas, até aqui em nossa igreja, que aceitaram Cristo no decorrer dos anos. Eu estou ansioso para ver mais pessoas aceitarem Cristo. A dona Suzana pode testemunhar que toda manhã nós oramos e pedimos, Deus, queremos ver mais pessoas. Não só orando para aceitar Cristo, mas continuando na fé e tudo. Mas hoje em dia nós temos um problema, o problema de ensino falso. Se todo mundo ficasse em nossa igreja, que já pelo menos oraram para aceitar Cristo com a gente, teremos uma igreja de centenas de pessoas. Mas são várias pessoas que ficam confusos ou mudam para outra cidade, como foi o caso de irmã Joselita e tudo, que a gente tem de aceitar isso como uma realidade na vida. Mas nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. E o que nós vamos ver hoje à noite é a razão da admoestação de Paulo para Timóteo. Nós já vimos várias coisas. Nós já vimos que Paulo era apóstolo enviado. Nós descobrimos que também o Senhor Jesus Cristo, num certo sentido, foi apóstolo, porque ele foi enviado por Deus Pai. Paulo foi enviado por Jesus Cristo e nós somos enviados. Então, num certo
sentido, nós também somos apóstolos. Não dos 12 apóstolos, não, mas somos enviados, como nós já vimos. E nós já vimos sobre a graça, misericórdia e paz. Descobrimos que em todas as epístolas que Paulo escreveu, ele sempre fala graça e paz. Mas no 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, ele fala graça, misericórdia e paz. Durante aquele estudo, nós descobrimos que a graça é receber o que não merecemos, a misericórdia é não recebemos o que nós merecemos, e a paz é o resultado da verdadeira salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que o Timóteo foi deixado em Macedônia. Macedônia faz parte da Europa. Nós notamos que... eu errei. Macedônia é parte da Europa. Não gosto de errar e tudo. É orgulho meu, mas é Europa aqui. E ele foi mandado, ou seja, enviado para Éfeso. E por quê? Porque o propósito da admoestação que nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim. Verso 4, a primeira parte fala, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Os judeus, eles estavam mais preocupados em saber a sua, que chama árvore de... que é a palavra? Isso, aquela palavra. Eu não vou tentar não. E tudo. Até hoje em dia tem pessoas preocupadas sobre isso. O meu genro, ele já pediu informações nossas para saber de onde nós vemos. E eu já perguntei ao meu pai, eu falei, pai, qual é a nossa raça mesmo? E ele olhou para mim e falou, vira-lata. Vira-lata, nós somos de várias raças e tudo misturado. Então, se quiser saber a minha raça, eu sou vira-lata, tá? Mas pela graça de Deus eu sou salvo. Graça, misericórdia e paz eu tenho em Cristo. Mas fala, nem se deem a fábulas e a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Nós temos de entender que tem muitas questões, tem várias doutrinas ensinadas hoje em dia, que interpretações, explicações, até coisas torcidas para entender, para ensinar o que eles acham que é a verdade. Nós temos de voltar. Eu fiz uma mensagem um tempo atrás. Nós temos de voltar para a Bíblia. Em vez de ler o que os homens dizem sobre a Bíblia, nós temos de estudar a Bíblia e deixar a Bíblia se explicar, como nós vamos fazer hoje à noite. Então, em verso 5, Paulo fala, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fendida. Mas essa me perturbou. O que é o fim do mandamento? Está referindo a quê? Não está referindo aos mandamentos do Velho Testamento. Está referindo ao mandamento que ele acabou de dizer a Timóteo, nos 3 e 4, como roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, que está na Ásia, para advertires alguns que não ensinam outra doutrina, nem se deem a fábulas e a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim ou faço agora. Esse é o mandamento. Timóteo, você está lá para ensinar o que a Bíblia ensina. E realmente há de mostrar os que estão ensinando ao contrário,
para parar com isso. Porque nós temos que ficar na palavra de Deus. Nós temos que aprender, como eu sempre falo aqui, sermos batidor de Bíblias. Alguém fala uma coisa, fala, onde é que fica na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é minha autoridade. O pastor Bill não é a autoridade dessa igreja. Nem, irmão, o pastor Robson não é a autoridade aqui. Quem é a autoridade é Deus através da palavra de Deus. Eu me submeto embaixo da palavra de Deus. E se alguém tiver aqui, se eu falar uma coisa errada, de vez em quando sai uma coisa meio errada e tudo, não por querer, mas só que eu falei errado, tudo bem, pode chegar em mim, é lógico, como eu chegaria em você com respeito, você chega em mim com respeito, pastor Bill falou assim, assim, assim. Uma vez eu tinha uma pessoa chegar em mim assim, e ela falou uma certa coisa que eu falei, eu não falei isso não. Eu falei isso? Eu fiquei até apavorado, porque eu não queria dizer aquilo. Mas, eu vi nesses dias uma coisa, um filme, que falou o seguinte, o homem falou uma coisa errada diante do oficial, um general e tudo. E depois ele falou, permissão do senhor para tirar meu pé da boca. Tem uma expressão em inglês que quando uma pessoa fala uma coisa errada, colocou o pé na boca. Então falou errado. Então ele falou, permissão do senhor que eu tire o pé da boca, que ele falou errado. Às vezes eu falo também, então me perdoe. Mas ele fala assim, verso 5, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. Eu gostaria de só focalizar nessas duas palavras. Amor que procede de um coração puro. A segunda parte, verso 5. Deus nos ensina a mantermos um coração puro diante da sua presença. Um coração puro não se prostra e não se contamina com as práticas pecaminosas do mundo, mas busca a Deus em primeiro lugar. É nossa responsabilidade e ninguém é perfeito aqui. Se você acha que está perfeito, você já tem o pecado de orgulho, que todos nós temos os nossos defeitos, mas temos de ter corações puros. Mas o que significa esse coração puro? Primeiro, livre do desejo corrupto, do pecado e da culpa, livre de toda mistura do que é falso, tem que ser sincero, genuíno, irrepreensível. Nós lembramos porque é irrepreensível, indedável, irrepreensível, que ninguém pode te acusar. É um coração puro, sem mácula de culpa, de qualquer coisa. Fala, pastor Bill, mas é difícil, eu não sei, é difícil para mim também. Mas como é que eu posso então? Mateus 6,33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos. Verso 31, 32, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. É onde o coração puro começa, procurando Deus em primeiro lugar. Já pensou se andasse em frente ao seu televisor, imaginando que Deus está ao seu lado? Realmente está em todo lugar. E você está assistindo um programa, alguma coisa, e alguma coisa acontece que não está certo. E tudo. Já pensou se você olhou para trás e falou, Deus, está gostando desse aqui? Imagina o que ele ia responder. Aí é buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro a opinião de Deus. O que Deus quer em primeiro lugar. Não é que o pastor Bill quer, não é que alguma pessoa da igreja quer, mas o que Deus quer na minha vida é
como ter um coração puro. Tem outros versículos, como em 2 Timóteo 2:22. Então, 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. É aí que começamos. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não vendido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, chegando mais perto de Deus. Como já explicamos, o casamento, para um casamento ser melhor, o mais perto que você chega a Deus, o mais perto que você chega um da outro. 1 João 3:3. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo dia nós combatemos o pecado. Todo dia nós enfrentamos a oportunidade de mentir, de roubar, de fazer N coisas, muitas coisas que nem podemos imaginar. E a Bíblia ensina, chegando mais perto de Deus, purificando a sua vida, é onde devemos começar. Em 1 Timóteo 1:5 é: ora, o fim do mandamento, o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Paulo falou, Timóteo, não deixe os outros ensinar nenhuma outra doutrina. O amor procede, vamos supor, tem a doutrina falsa, a hipocrisia e tudo. Paulo está falando, em vez de ensinar isso, deixar eles ensinar isso outro. Primeiro é o amor, um amor que procede de uma consciência boa. De acordo com a Bíblia, a consciência é aquilo que nos ajuda a distinguir entre o certo e o errado. E tem pessoas que têm até a sua consciência danificada. É uma coisa que dá para entender assim. Quantas pessoas já fizeram musculação ou talvez foi na academia para fazer exercício? O primeiro dia vai bem, não é? O segundo dia vai como? Se der conta de sair da cama, os músculos estão doendo e tudo. Mas se não desistir, ficar exercitando e tudo, os músculos acostumam e você vai para frente. Muitas vezes a gente, por aceitar certas coisas em nossa vida, nós ficamos acostumados com aquela atividade e a consciência começa a aceitar tal atividade como normal. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu era criança, é uma coisa maravilhosa. O ano que eu nasci, também o televisor saiu no mercado. Já pensou? Preto e branco, petitinho e tal. Já pensou? Eu saí com preto e branco. Então não pode me chamar de racista não, viu? Sai com preto e branco. Tá bom. Então, eu lembro, naquela época, era interessante. Quando você viu um programa, não tinha nada de palavrão. Não tinha nem a palavra, usando a palavra de Deus, ou seja, o nome de Deus em vão. Não tinha. Não tinha nada disso. Até se mostrasse um quarto do casal, tinha até camas solteiras. Foi assim. Hoje em dia mostra muito pior, não é? Mas antigamente até um programa no televisor foi tirado por causa da linguagem. Hoje em dia, em vez de tirar, a gente aceita o nome de Deus usado em vão. Nós aceitamos certas cenas que passam rápido, alguma coisa. Nós aceitamos muitas coisas que 50 anos atrás não ia aceitar. Mas agora aceita. Por quê?
A nossa consciência foi cauterizada. Nós aceitamos porque já acostumamos. Quantas pessoas sabem como cozinhar sapo? Quantas pessoas querem cozinhar sapo? Mas como é que você coze? Se você jogar o sapo, dizem, o sapo na água fervendo, o que o sapo vai fazer? Pula! Vai sair de lá. Mas, se você colocar sapo na água frisinha e coloca a chama baixinho, baixinho, eu digo que ele vai até nadar de costas, gostar de tudo, mas a água vai chegar até o ponto de matar ele. Esse é o pecado em nossas vidas. Então, a consciência cauterizada. De acordo com a Bíblia, a consciência é aquela que nos ajuda a distinguir entre o certo e o errado. Todas as pessoas têm uma consciência, mas essa consciência pode ser distorcida pelo pecado. A consciência precisa ser guiada por Deus. Muitas vezes nós pensamos, mas por que o mundo aceita essas coisas? Por que eu aceito essas coisas e tudo? Porque já acostumamos. Próxima vez que você analise uma coisa, pense sobre o sapo, que você está sendo cozido por devagarzinho e entrar no pecado. A consciência mostra que mesmo quem não conhece o Deus pode conhecer as leis naturais de Deus. Escuta o que Romanos capítulo 2, versos 14 e 15 fala assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. A consciência do incrédulo acusa ele. Já pensou? Por que um incrédulo que entra na prostituição, nas besteiras do mundo e tudo, por que fica bebendo? Por que fica usando drogas? Para ele escapar da realidade, da consciência que está escutando ele. Eu sei, eu fui criado numa família que bebia. Eu sei que eles bebem para esquecer dessa miséria e tudo. O crente talvez pode fazer outra coisa para ter o mesmo efeito. A consciência tanto pode acusar ou defender uma pessoa, mas cada pessoa tem uma consciência diferente e precisa aprender o que Deus valoriza como certo. Nós podemos falar, não, mas o meu coração diz assim, assim, assim. Não, vai comparar o que você pensa, o que o seu coração sente, com o que Deus fala. Eu já tinha jovens que chega ao ponto e fala, não, eu vou casar com fulano tal. Mas o fulano tal tem Cristo como Salvador? Não, mas depois ele vai aceitar Cristo. Ué, a Bíblia condena. A Bíblia fala que nós temos que casar com uma pessoa que tem Cristo como Salvador. Não, mas eu estou sentindo tanto paz. Errado. Nós temos que comparar nossos sentimentos com a palavra de Deus. Um coração puro. A salvação de Jesus Cristo nos limpa do pecado e tranquiliza a consciência. Hebreus 10, versos 21 a 23, diz assim a palavra de Deus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Prometeu onde? Na palavra de Deus. O que purifica? A palavra de Deus. Essa é a razão que damos ênfase na leitura da palavra de Deus, diária. Eu sei, os nossos dias são bem corridos, mas temos de gastar tempo na palavra de Deus.
Eu não sei o que eu faria se eu precisasse de trabalhar numa firma, Cláudio Giovanni. Porque eu costumo de ler e estudar uns 3, 4 horas por dia. Seria meio difícil, não seria? Teria de deitar para as 8 horas da noite, levantar meia-noite para ler, para acordar quando você acorda 4 horas e pouco da manhã. Seria complicado, não seria? Mas isso não quer dizer que 4 horas é para todo mundo. Mas pelo menos gastar uns 20, 30 minutos para ler a palavra de Deus e conversar com Deus. É uma coisa muito válida, porque você vai ver a purificação. Para manter uma consciência limpa, é preciso obedecer a Deus. Não basta. Eu já ouvi pessoas falando, não, eu sei que a palavra de Deus ensina assim, mas eu acho, eles colocam a sua acharia em cima da palavra de Deus. É errado. Nós temos que aceitar o que a palavra de Deus ensina. E depois, se desviarmos da palavra de Deus, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Sua vida agora deve ser dedicada a Deus e não ao pecado. De novo, Atos capítulo 24, versos 15 e 16, diz o seguinte: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos, e por isso procura sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. É nosso. Então, de amor puro, consciência limpa é necessário. A consciência pode ser cauterizada, como eu já falei. Em 1 Timóteo 4:2, Paulo fala assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A Bíblia diz que o pecado pode danificar a consciência. Em 1 Timóteo 4, versos 1 a 3, vamos lá. 1 Timóteo 4, versos 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada rejeitar, sendo recebido com ações de graça. A mentira cauteriza a sua própria consciência. Quem tem uma consciência cauterizada não sente peso da consciência, porque seus pecados queimaram a sua própria consciência. Então, a não ensinar nenhuma doutrina é a ordem que Paulo deixou. Segundo, o amor que procede de uma consciência boa. Paulo ensinou que tem de começar aí. Terceiro, o amor que procede de fé sem hipocrisia. Essa palavra hipocrisia é uma palavra interessante. A palavra hipocrisia deriva do vocabulário grego hipocrisia. Quer dizer ator, uma pessoa, o artista, não é? O ator, significando aquele que fende ou engana. Antigamente, nos teatros de William Shakespeare e tudo, e outros, eles usaram uma máscara
do caráter estava representando. Então, eu já ouvi atores hoje em dia falando assim, eles estão falando sobre um filme, alguma coisa que fizeram, e eles falam, o meu caráter, que eu estou interpretando, representando, é assim, 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 até dar a história do caráter e tudo, e eles entram lá para fingir como é aquela pessoa. Essa é a hipocrisia. Infelizmente, hoje em dia, tem muitos hipócritas, até na igreja, dizendo que ser uma coisa, mas na realidade é outra coisa. É um problema. Eu lembro de minha mãe, ela falava, ela não ia para a igreja, porque tem muitos hipócritas na igreja. Eu falava com minha mãe, mãe, se alguém está atirando na senhora, a senhora vai se esconder atrás de uma pedra maior do que a senhora ou menor do que a senhora? Eu falei, é claro, maior. Então eu falei, mãe, essa ação que minha mãe me adorou. Eu falei, mãe, então, se a senhora está escondendo-se atrás da hipócrita, isso quer dizer que a senhora é melhor do que hipócrita, ou maior, ou menor do que hipócrita, ou pior? Sabe o que ela respondeu? Vai lá, bobo. Ela não gostou. Mas é assim, a igreja tem hipócritas. Eu não quero ser hipócrita. Às vezes, a gente pode me dedar, mas eu garanto, meus amados, se você me deve sobre uma coisa, eu peço perdão e eu corrijo aquela coisa. Que eu não quero ser hipócrita. A prática de simular, declarando crenças, sentimentos ou virtudes que não possuímos é considerado hipocrisia. Muitas vezes somos tentados a camuflar a verdade para conseguir aquilo que queremos. Tem pessoas, eu sei, porque a gente é estrangeira e porque todo mundo acha que eu estou cheio de dólar e tudo, que eu não sou, mas eles acham, então eles vão passando a mão na cabeça e tudo, até eles possam receber o que está querendo. Depois de descobrir que não tem nada para receber, eles largam de mão, vai embora. Por quê? Não deu. É hipocrisia. Exatamente assim que a hipocrisia funciona. Quando fingimos que não somos, ou que não sentimos, ou que não cremos, na verdade estamos sendo hipócritas. Essa tentativa de enganar e distorcer a verdade é tão séria que a Bíblia alerta-nos muitas vezes sobre esse perigo. Lembre que Jesus Cristo é a verdade, por isso Deus tem compromisso com aqueles que são verdadeiros e abraçam a justiça pela fé. Então, nós temos que ser genuínos, transparentes nas suas relações, custe o que custa. Talvez vai ter um emprego que eles exigem que você dá uma mentirinha. Eu lembro minha mãe de novo, ela trabalhava no segundo período como garçonete. E uma vez, ela estava tão cansada, eu lembro minha mãe indo para o serviço até com o calcanhar sangrando e tudo. Ela sofreu muito. Mas uma vez ela falou, filho, ele estava ligado, ela não ia para o serviço, estava ligado, e ela falou, é meu chefe, fala que eu não estou em casa. Falei, mãe, eu não posso mentir, eu não vou mentir. Então ela correu lá para o quintal e gritou, agora fala que eu não estou em casa. Alô? A minha mãe, ela não está aqui em casa, não. Tudo bem, fala porque eu liguei. Tá bom. Mãe, ele te ligou. Pronto. Falei, mãe, não me pede mentir. Ela nunca pediu a gente mentir de novo. Mas eu não menti. Mas eu fiquei com consciência pesada, pensando que eu enganei. Entendeu?
Então, por quê? Tem a necessidade de ter o amor, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fendida. Verso 6 de capítulo 1. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestre da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Primeiro Timóteo mostra que esse povo desviaram para ter conversa contenciosa, pretendendo ser mestre da lei. E quantas vezes eu lembro aquele senhor que chegou aqui, queria discutir em frente de todo mundo sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Está lembrando dele? Talvez não, faz muito tempo. Aqui eu falei, não. Mas a Bíblia ensina ele, eu acho que ele queria dizer que Cristo ia voltar no meio da tribulação, ou no final da tribulação e tudo. Eu falei, não. Não, então vamos discutir aqui. Eu falei, não importa, eu não vou discutir sobre isso não. Ele tentou 2 vezes, depois não voltou mais, que ainda bem. A gente não vai discutir essas coisas, mas a gente ensina o que a palavra de Deus ensina. Quando o apóstolo usou a palavra mandamento, ele não quis dizer os 10 mandamentos, mas ele queria dizer o que vem do amor, de coração puro, consciência tranquila e fé não fendida. Isso não é produzido pela lei, nem pela imaginação ou questionamentos humanos, mas vem unicamente pelo Evangelho da Graça. Meus amados, se a Bíblia não esclarece um certo ponto, então, Paulo ensinava que vamos fazer tudo para edificação. Se o meu procedimento vai atrapalhar alguém de fazer algo errado, então eu deixo aquele procedimento ao lado para não atrapalhar alguém. Isso não é produzido pela lei, mas unicamente pelo Evangelho da Graça. É do amor. Se quiser saber mais sobre amor, 1 Coríntios capítulo 3, 13º, que é uma mensagem em si mesmo, de um coração puro, uma consciência e de uma fé não fendida, do que desviando alguns, se entregaram às vãs contendas. Verso 7 fala, querendo ser mestre da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Na próxima mensagem, Deus ajudando, eu quero tratar mais dessa coisa sobre os mandamentos, porque o próximo trecho aqui, realmente, o parágrafo começa no verso 5, eu quero tratar essa coisa que, verso 9, verso 8 fala, sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. A próxima mensagem eu vou tratar esse assunto. Mas hoje à noite você deve seguir o que Paulo ensinou ao Timóteo, para advertir alguns que não ensinam outra doutrina. Capítulo 1, versos 3 a 11. Para instruir Timóteo sobre como se conduzir enquanto administrava os assuntos da igreja. Essa vamos estudar mais à frente no capítulo 3, versos 14 e 15. E para encorajar Timóteo, dar conselhos a respeito de seu próprio progresso espiritual. Essa vamos tratar quando estudarmos capítulo 4, versos 12 a 16. Tem bastante para aprender, mas tudo começa com Cristo. Tudo começa tendo a certeza da sua salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tendo aquela certeza, tudo continua purificando a sua vida. Purificação como?
Quantas pessoas já lavaram roupa? Só uma vez. Só uma vez. Lavando uma vez não precisa lavar mais, não é verdade? Não, ela suja de novo, tem de lavar de novo. E depois, 2 vezes já dá, não é, irmão José? Não tem de lavar mais. Não, tem que lavar não. 3ª, 4ª, até não tem mais pano para lavar. Então, não é verdade? A sua vida espiritual é a mesma coisa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus amados, vamos começar aí. Tendo certeza de salvação, vamos purificar nossos corações. Vamos purificar nossa consciência. Vamos nortear as nossas vidas segundo a palavra de Deus. E aí Deus vai abençoar não só você, mas vai abençoar a sua família. Não vai abençoar só a sua família, vai abençoar a sua comunidade. Não vai abençoar só a sua comunidade, vai abençoar a nossa igreja. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo ensino da tua palavra. Pai, é muita coisa, mas sabemos que temos de buscar o Senhor em primeiro lugar. Tem de confessar o pecado e tem de obedecer a tua palavra. Abençoe, Pai, e ajuda a gente realmente obedecer o mandamento, o fim do mandamento. É isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oro. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Graças a Deus. 88. Se alguém tiver uma pergunta sobre o que a gente falou hoje à noite, podemos sentar e conversar. Se tiver dúvidas sobre a sua salvação, vamos sentar, vamos conversar. Quem está escutando por vídeo, se tiver uma dúvida, me escreve por WhatsApp ou Face e a gente vai responder e tudo, até podemos conversar. Amém. Então, graças de Deus, infinito amor. Graça de Deus, infinito amor, graça que excede todo o meu mal, pelo sofrer e amargo amor.
teria. Já pensou se a graça fosse melhor que o seu pecado? Não teria o suficiente para te salvar. Mas porque é maior. Oh, mas Deus é bom demais. Vamos orar. Precioso Pai, nós te louvamos pela palavra. Pedimos, oh Pai, que o Senhor continuasse a mensagem em nossos corações. Abençoe, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite. Lembre, quinta-feira, 19h30, aqui na igreja.